Fala galerinha, tudo bom com vocês? Professor Rafael falando, professor de História, e nós vamos dar continuidade à nossa aula passada. A aula 1 a gente falou sobre a República das Oligarquias, e hoje, a aula 2, vamos continuar na República das Oligarquias, só que agora é a parte 2, República das Oligarquias, parte 2. Beleza, gente? Vamos lá? Então, a gente viu que esse período dessa república ela foi marcada por várias revoltas, entre o Cangaço, a Guerra de Canudos, o Contestado, entre outras, certo? Mas nós vamos falar mais nessa aula da sociedade e da economia, como acontecia, que nós estávamos saindo de uma monarquia e entrando numa república e também mudando de século. Estávamos saindo do século XIX e entrando no século XX. A gente vai ver como é essa economia. Já sabemos que ali no finalzinho da monarquia, para o início da república, a maior economia brasileira era o café. Em seguida vinha o leite, até porque ficamos conhecidos como República do Café com Leite, porque a maioria da agricultura, da exportação brasileira era o café, e o leite era bastante consumido, não só o leite puro, mas seus derivados. Com isso se produzia e se vendia muito. Então a maior parte. Já em meados do século, dos anos de 1920, 1910, 20 e 30, passou-se a mudar um pouco porque nós tivemos a terceira revolução industrial, as indústrias passaram a vir para o Brasil e passou-se a ter também uma grande procura pela borracha, justamente pela borracha. E nós sabemos que a borracha ela é encontrada, ela é extraída da árvore da seringueira, que é uma árvore nativa amazônica. Então o Brasil se tornou, durante 10 anos, o maior produtor de borracha do mundo. Cerca de 60%, 70% da borracha do mundo vinha do Brasil, era originária do Brasil. Então as indústrias de automóveis, de bicicleta, que a bicicleta era o meio de transporte mais consumido, mais utilizado, né, neste período do século XX, e os carros também estavam passando a ser fabricados mais caros, e passou-se a procurar mais borracha para colocar nos pneus, tanto dos carros como na bicicleta. Então, durante esses 10, 15 anos, vamos dizer assim, foi muito procurado no Brasil. O que foi que aconteceu? Ingleses vieram aqui no Brasil e levaram algumas árvores de seringueira para outra região do mundo, plantaram e passaram a vender essa borracha mais barata do que no Brasil. Então o preço caiu e passou a desvalorizar essa economia da borracha. Mas fora isso, a indústria ela vinha forte no Brasil, crescia bastante, e a gente vai ver que nos anos de 1910 nós tínhamos por volta de 7.000 indústrias, 3.000 a 7.000 indústrias, e nos anos de 1920 nós passamos a ter quase 30.000 indústrias no Brasil. Então houve um aumento grande, porque naquela época a população brasileira era em torno de 30 milhões de pessoas. Então a gente vai vendo que a indústria ela foi um papel importante, mas porém prejudicial. Primeiro, a mão de obra ela não era qualificada. A mão de obra a gente não tinha qualificação, porque a maioria do povo brasileiro, cerca de 70% do povo brasileiro era analfabeto. Então se trabalhava mais, 14 a 15 horas por dia, não existia um salário para ser remunerado, a remuneração era baixa, e os altos índices de acidentes, tanto graves como fatais, ocorriam com frequência nas indústrias. Além disso, não era só os homens que trabalhavam, adultos, trabalhavam mulheres e crianças. As crianças não iam para a escola, até porque faltava uma escola pública, assim, que aceitasse todas as crianças. Então passavam-se crianças a trabalhar. Isso durou muito tempo. E com a abolição da escravatura, a principal mão de obra que ela vem para essas indústrias era a mão de obra estrangeira, os imigrantes italianos, franceses, holandeses, alemães, enfim, imigrantes do mundo todo estavam vindo para o Brasil atrás de uma vida nova, e passou-se a frequentar mais essas indústrias, passaram a trabalhar nessas indústrias. E por causa disso, como esses estrangeiros moravam em seus países, esses países europeus já tinham um discernimento maior de trabalho, de horário de trabalho, de insalubridade,
de remuneração, passaram a trazer também as ideias revolucionárias, ideias grevistas. Então passou a existir greves por causa das ideias desses estrangeiros. O povo brasileiro escutava, eles falavam e passou a existir greves. Claro que as greves nessa época do período da República eram combatidas, as pessoas eram presas, não podiam se amontonar e fazer greves. E a gente vai vendo também que nos anos de 1920 aconteceu um outro fato importante da história brasileira, que foi a arte brasileira. Ela cresceu e tentou mudar o cenário. Então a gente teve a Semana de Arte Brasileira, que ocorreu em 1922, nós chamamos Semana de Arte de 22, onde nós, brasileiros da época, como Tarsila do Amaral, entre outros artistas, eles colocaram um movimento modernista também trazido da Europa. Eles passaram vendo o Brasil e chocou a sociedade. Então não foi só coisa ruim, então teve uma coisa boa. E fora isso também, outros revoltas aconteceram, como a revolta da vacina, onde Oswaldo Cruz ele desenvolveu uma vacina para a população mais pobre, para toda a população, só que a população mais pobre, por já ser analfabeta, por ninguém ter informado como isso ia acontecer, e sem ser obrigados a tomar, porque houve uma lei, decretaram uma lei para a obrigação de tomar vacina. Então o povo se revoltou, achou que era uma coisa ruim, que era para matar a população. Não houve aquela informação. Quando não se passa informação, as pessoas tendem a rejeitar qualquer tipo de coisa. Então houve uma revolta grande, muitas pessoas foram presas, algumas morreram por essa revolta da vacina. O Rio de Janeiro, que era a capital brasileira da época, estava também passando por um tempo de modernidade, que eles queriam se adaptar às cidades europeias. Então passou-se a destruir barracos, pequenas kitnets que tinham aglomerações, então destruíram. O que aconteceu também, um fato que é importante, que hoje nós temos um descontrole grande, que são as favelas. As primeiras pessoas da favela, que eram os escravos, os antigos escravos, que não tinham para onde ir, subiram os morros e começaram a fazer os barracos um em cima dos outros. Essas pessoas também que não tinham mais onde ficar nessas casas foram para as favelas e aumentando assim o descontrole urbano das grandes metrópoles. Então, gente, essa é uma breve parte da segunda parte já das oligarquias. A atividade eu vou passar em sequência para vocês depois do vídeo, certo? Então continue seguindo as recomendações da OMS, evite sair de casa, lavar sempre as mãos com água e sabão, que logo estaremos juntos, tá bom, gente? Então, até a próxima, valeu!